Robson para falar conosco nesta noite. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Levante suas mãos. Pai querido, Pai santo, no nome de Jesus, tributamos a Ti toda a honra e glória por esse dia que o Senhor nos tem privilegiado de estarmos aqui neste culto, Senhor, abençoado. E agora o momento, Senhor, também especial, em que estaremos ouvindo a Sua palavra. Usa de bondade, graça e misericórdia, como tem usado a vida do Teu Filho, e que do alto, do Teu Espírito Santo e a unção dEle, sobrevenha de contínuo na vida do Teu servo, evangelista Robson, em nome do Senhor Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o teu nome. Agradeço a Deus pela oportunidade que nos concede poder ministrar a palavra nesta noite. E a confiança do nosso pastor Renato, num culto de ceia, nos dá essa oportunidade e responsabilidade. Marcos capítulo 4, 35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse: Passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram consigo, como estava num barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantaram grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo, e sobre uma almofada. E eles acordaram, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. E ele disse-lhe: Por que sois teimosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Podes tomar os assentos. Louvado seja Deus. Nós vemos no livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Marcos também ele escreve falando que Jesus chega para umas vezes aos seus discípulos e chega a um cenário diferente desse espiritual. Fala em passe para o outro lado. Jesus ordena aos discípulos passar para o outro lado. Mas em Marcos capítulo 4, 35, Jesus ele fala assim: passamos. Outrora ele falou, ordenou para que eles fossem para o outro lado. Mas agora Jesus está falando passamos. Se ele está falando passamos, quer dizer que Jesus estaria junto, que Jesus vai estar junto. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus entra naquele barco. E antes de Jesus entrar neste barco, Jesus vai pregando na beira daquele mar. A Bíblia diz que Jesus está pregando. E ele fala a respeito, no começo do capítulo 4, a respeito de um semeador que saiu a semear. Ele começa falando a respeito da semente que caiu na beira do caminho. Depois ele fala da outra semente que caiu sobre os pedregulhos. E fala a respeito também da semente que caiu sobre espinho. A Bíblia diz que Jesus também mais à frente, nesse mesmo capítulo, ele vem falando para os discípulos e ensinando para que serve a candeia, se não para clarear. Se colocar debaixo de nada serve. E Jesus vem trazendo o ensinamento, falando, olha, quanto mais vai ser dado, mas também vai ser cobrado. Jesus vem trazendo, irmão, um seminário, um ensinamento muito grande, falando a respeito do reino de Deus, falando a respeito de estar alicerçado no Senhor. E ele vem encerrando, antes de falar com o discípulo para passar para o outro lado, ele vem falando a respeito do reino de Deus. O reino de Deus é semelhante, como assim, um grão de mostarda aqui na terra, que ele é
é a menor das sementes e menor das hortaliças. Mas quando ela cresce, ela fica como uma das maiores. E as aves dos céus vão ficar debaixo da sombra. Jesus estava mostrando, ensinando, irmãos, falando a respeito do reino de Deus, falando a respeito da importância da semente que estava caindo. E em seguida Jesus chama os seus discípulos e fala: vamos, passamos para o outro lado. Ou coisa boa é ter Jesus com companhia especial. Jesus, antes de ir para o céu, ele chega para os seus discípulos nas últimas instruções. Ele fala ali: olha, eu estarei convosco todos os dias. Se ele vai estar conosco, irmãos, então quer dizer que ele está na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Todos é todos. Mas isso não quer dizer que Jesus estando conosco não vai vir um dia mau. Jesus estando conosco não quer dizer que o vento não vai ser contrário. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus entra naquele barco e com ele vai algumas pessoas, os seus discípulos, e alguns barquinhos que vão junto com eles. Mas chega um certo momento, o vento sopra. Chega um certo momento que o mar fica revolto. E chega um certo momento que Jesus está dormindo. E nós lemos aqui que naquele sendo tarde, o versículo 37, se levantou grande tempestade, e o vento batia no barco, de modo que já se enchia. E a Bíblia diz, irmãos, que eles acordam Jesus: mestre, não te importa que pereçamos. Olha como acordou o mestre Jesus. Mais ou menos assim: Jesus, Senhor, não está vendo aqui a situação que nós estamos? Estamos tentando à noite, talvez, ou bastante tempo, e o Senhor está dormindo. Entendemos uma coisa, irmãos, que Jesus, ele sendo filho de Deus, mas ele sendo homem, Jesus veio de uma jornada. Jesus sendo homem, ele estava cansado, é normal ele também chegar ali e deitar e descansar. Mas a Bíblia diz que o guarda de Israel, ele não dorme, ele não cochila. Jesus estava ali, irmão, mas quem estava no controle de tudo era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É por isso que o filho estava descansando, é por isso que o filho estava dormindo, porque enquanto ele estava descansando, ele sendo homem, o Deus de Israel estava no controle de tudo. Mas eles se desesperaram. Aqui, irmãos, nós lemos que o barco quase se encheu. Eu morei um período de uns 8 meses numa ilha. O meu padrasto era empreiteiro e ficamos 8 meses na ilha. E eu lembro que quando nós íamos passar, não era barco, na época era uma espécie de uma canoa. Ia um camarada aqui remando, ia outro pegando uma vasilha e tirando água, porque entrava um pouco de água dentro. Era um pouco velha. Então eu vejo aqui, irmãos, quando li esta mensagem, esta passagem, me fez lembrar, irmãos, que enquanto eles estavam tentando, eles não incomodou Jesus. Enquanto ele estava talvez tentando dar um jeitinho, eles não acordaram Jesus. Mas quando eles viram que não dava mais, aí eles recorreram para Jesus. Os varões com as irmãs louvaram aqui que o véu do templo foi rasgado. Não tem por que eu e você ficar insistindo, tentando sozinho, sendo que Jesus está do nosso lado e nós já podemos entrar e chamar Jesus. Aí Jesus acorda ele e fala assim: como vocês são teimosos. Olha o que Jesus está falando: deixa de ser teimoso. Sabe por que o barco, sabe por que a tempestade ainda continua? É porque você está tentando alguns paliativos. É porque você está tentando alguns jeitinhos. Interessante é, irmãos, que aqui a Bíblia diz que ia com eles alguns barquinhos. Mas aonde que estavam esses barquinhos? Que só aparece no momento que saíram de lá.
É porque chega momentos na nossa vida que quando chega a tempestade, quando o vento fica contrário, some todo mundo. Some todo mundo, irmãos, que tinha alguns barquinhos, e esses barquinhos só aparecem aqui, mas na hora não mostra que os barcos estavam ajudando um outro, não. Eles estavam ali sozinhos, dando um jeitinho, o barco quase enchendo, e eles recorrem para Jesus. Talvez, irmãos, as coisas estão indo de mal a pior. É porque Jesus está ali do seu lado e você está ignorando Jesus. Jesus disse que eis que estou à porta e bato. Se vós ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele e cearei com ele. Jesus não morreu na cruz do Calvário, irmãos, para a porta da graça ficar fechada, não. A Bíblia diz que a primeira coisa que foi aberta foi a porta da graça. O véu do templo foi rasgado de cima a baixo. O que quer dizer isso? Que eu e você não vamos andar mais sozinhos. Jesus vai estar junto conosco. Então para de ser teimoso. Aproveita que Jesus está do nosso lado. Aproveita que ele falou que está comigo, com você todos os dias. Para de ficar contando com aqueles barquinhos, para de ficar contando com fulano, com ciclano, com beltrano. A Bíblia diz que aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O que quer dizer isso? O vento vai soprar, irmão. O mar vai ficar revolto, mas Jesus está do meu lado. Eu não estou sozinho. Jesus morreu na cruz, foi para isso, para nos dar uma vida, e uma vida de abundância. O pastor Renato falou aqui, quantas pessoas desanimando, quantas pessoas largando a fé, quantas pessoas se esfriando, é porque está deixando Jesus de lado. A Bíblia não diz, irmãos, é a minha mente, eu estou aqui pensando. Será que Jesus não estava dormindo porque ninguém queria conversar com ele? Eu me entendo e eu já falei que ele, sendo homem, cansado, ele precisava descansar. Jesus cansava também, ele sendo homem. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, quando ele queria um pouco de descanso, a Bíblia diz que ele foi para uma aldeia e tentou até se esconder, ficar lá quietinho. Aí vem a mulher cananeia sabendo e não dá sossego a Jesus. Sabe o que acontece, irmãos? É que Jesus está lá num canto, Jesus está lá sentado, as pessoas não estão conversando mais com Jesus. Talvez você está achando que Jesus está dormindo, é porque você não tem mais diálogo com Jesus. O véu do templo foi rasgado, irmão, o acesso foi liberado. Para, meu irmão, vamos conversar com Jesus. Como que nós conversamos com Jesus? É através da oração. É através de entrar diante do Santo dos Santos, conversar com Jesus. Eu imagino, irmão, se aqueles discípulos, aquelas pessoas que estivessem no barco, estivessem ali conversando com Jesus. Eu me entendo, a Bíblia não diz isso, não, meu irmão. Mas às vezes as pessoas têm deixado só Jesus de lado. Já viu aquelas pessoas quando fica de lado e vai assim, eu estou cochilando aqui, ninguém está conversando. Eu fui para Minas Gerais fazer um trabalho, e um rapaz falou assim, rapaz, ir com benção dentro do carro é bom, porque não deixa ninguém dormir, conversa, ajuda mesmo. E com Jesus, irmão, não é diferente. Mas quantas pessoas, meu irmão, Jesus não vai estar dormindo não, irmão, mas estão deixando Jesus de lado. E os discípulos, Jesus chega para ele e fala assim, desde de ser teimoso. Eu li aqui, 40, e eles dizem, por que sois teimoso? Ainda não tendes fé? Jesus estava falando a respeito da semente que caiu sobre pedra, na beira do caminho, sobre espinho. E essa semente, irmãos, que foi plantada dentro do teu coração, a semente que foi lançada na sua vida, como que tem sido como que tem germinado essa semente? A Bíblia diz que quanto mais é dado, nesta mesmo capítulo 4, quanto mais é dado através da palavra, também vai ser cobrado. Deus não vai ter o culpado por inocente, aquele que conhece.
ele não é mais inocente. A pessoa já recebeu a palavra, está tentando do meu jeito. Aí na hora que não tem mais jeito, eu vou recorrer para Jesus. Interessante que eles chegam para Jesus e falam assim: mestre, não te importa que pereçamos? Ainda queria colocar a culpa em Jesus. Queriam colocar a culpa para Jesus. Aí a Bíblia diz de que se queixa o homem do seu próprio pecado. Estava tentando o tempo todo, deixou Jesus de lado, com a teimosia. Se tem alguém aqui que está nessa teimosia, a palavra está vindo para mim e para você. Porque algumas vezes eu fui teimoso também, meu irmão. Algumas vezes até que eu tentei do meu jeito. Mas quando eu apresentava diante do Senhor, Ele sempre me trazia uma resposta. Ele sempre me trazia um caminho, uma direção. Tem um louvor que diz assim: eu tentei sozinho e quase me acabei. Tem gente que está morrendo. Tem gente que está só pela misericórdia, ignorando o véu que foi rasgado, a porta da graça que foi aberta. Jesus está assim: vem, bendito do meu Pai. Jesus está esperando. Foi falado aqui a respeito que Ele é o nosso pastor. Mas aqui os discípulos, irmãos, estavam negligenciando. Jesus estava ali, por que não ter de fé? E aqui não era o fato deles saber que Jesus Cristo, Filho de Deus, estava com ele e não tinha que temer. Aí a Bíblia diz que Jesus se levanta. A paz. A primeira coisa que Jesus falou foi a paz. A Bíblia diz que a paz que Ele dá, o mundo não dá. E às vezes estão procurando, às vezes em TikTok, rede social, autoajuda, procurando às vezes em pessoas que nem crente foi falado aqui. E a paz que Jesus dá, meu irmão, minha irmã, o mundo não vai dar. Porque só Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz, Jesus. Aí Ele chega e fala assim: aquieta-te. Mas quem está, irmãos, tentando do jeito, sem visão, esquecendo Jesus de lado, vai ter fé de que jeito? Mas nesta noite o Senhor vai acrescentar a tua fé. Para quando vier a tempestade, vier o mar ficar revolto, você vai repreender e falar: aquieta-te, mar. Aquieta-te, vento. Aquieta-te, mar. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Jesus de imediato o mar cessou. E eles perguntam: quem é esse homem que o vento e o mar lhe obedecem? Interessante é, irmãos, que sabemos que aquele mar enfurecido é porque os discípulos iam passar por uma outra fase. Aquele mar estava revolto. Ali havia uma opressão muito grande. Sabemos disso. Porque tinha uma vida lá do outro lado que precisava de uma libertação. E tem pessoas, irmãos, que no meio da caminhada, infelizmente, vão parar, como diz o barquinho, vão ficar, porque o nível de espiritualidade é só para aqueles que perseveram, é só para aquele que realmente crê, acredita no sobrenatural. E eles precisavam, irmão, Jesus falando: olha, vocês estão tendo ensinamento, mas vocês estão pegando a candeia, estão escondendo debaixo, isso não serve de nada. O que Jesus está falando, vocês têm uma autoridade. Foi dada autoridade, vocês são como uma semente de mostarda, que mesmo sendo pequena, mas quando cresce, vai fazer um grande impacto, e pessoas de longe vão ver, e vai falar o que é que ele tem, o que ela tem, eu quero estar perto dele, eu quero estar perto dela. Foi isso que Jesus estava falando anteriormente, mas eles não estavam preocupados com isso. Aí quando veio o dia mau, aí o salmista disse que: Senhor, escondi a tua palavra na tábua do meu coração,
para não pecar contra ti. Jesus deu um ensinamento, mas eles negligenciaram. Jesus lançou a semente, mas caiu sobre espinho, sufocou. O que tem sido sufocado, como que está a nossa raiz, irmãos, com a palavra, o alimento qual nós temos recebido. Como que nós estamos nutrindo essa raiz? Jesus Cristo, irmãos, ele morreu na cruz, não foi para nós ficarmos com espírito de covardia, irmão, de medo não, mas sim, irmãos, de ousadia da parte de quem? Autoridade. O Senhor nos deu autoridade. Não vamos ficar com medo do vento contrário, não vamos ficar com medo, irmãos, do mar que está revolto, não. Mas se vamos acreditar, vamos colocar a fé em Jesus Cristo, porque se eu e você não acreditarmos em Jesus, o sacrifício dele da cruz no Calvário foi em vão, porque senão nós nem acreditamos. Minha esposa estava falando: meu amor, estão com as conversas aí que vai acontecer algumas coisas aí terríveis. Eu falei: meu amor, a única coisa que o povo está esperando, benção, é o arrebatamento. O que o crente tem que estar preocupado é com o arrebatamento da igreja. É isso que o crente tem que estar preocupado. Porque estão armazenando comida, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu não me preocupo com isso não, irmão. Eu não se preocupo, porque se Deus cuida dos pássaros, como que Ele não vai cuidar do servo dele? Não temos que se preocupar, estamos preocupados com tantas outras coisas, mas temos que ficar preocupados, irmão, porque o que há de vir virá e não tardará. É só um pouquinho de tempo. Jesus vai vir buscar a igreja do Senhor. Se nós não estamos nem acreditando naquilo que Ele pode fazer, como que estamos acreditando no arrebatamento da igreja? Se não estamos acreditando naquilo que Ele pode operar em nossas vidas, a última profecia de Jesus, que está faltando, irmãos, é Ele vir buscar a igreja dele. Todas elas já foram cumpridas. Então, igreja do Senhor, não deixa Jesus de lado, não. A Bíblia diz, irmãos, lá no Antigo Testamento, que era o sumo sacerdote. Os animais tinham que ser mortos. O povo entregava, falou: vai lá, só vocês têm acesso, porque se eu entrar lá, eu vou morrer. A Bíblia diz que os homens, quando saíram do deserto, começaram a questionar Moisés. Moisés, só você que vai no monte falar com Jesus, com Deus, e a gente não tem esse direito. Moisés, como homem, um líder sábio, o intercessor, o intermediador entre Deus e os homens, ele pega aquela causa e leva para o Senhor. Porque quando nós não temos resposta para dar, irmãos, a gente apresenta o Senhor, Ele vai dar a resposta. Aí, irmãos, Moisés fala: Senhor, o povo está questionando, porque só eu venho falar com o Senhor. Moisés pede para o povo santificar e pede para o povo vir no monte. Quando o povo chega no pé do monte, diz que o negócio estremece. Eles começam a ver e falam assim: Moisés, vai lá você, porque nós vamos. Sabe por quê, irmãos? Porque não era qualquer um que podia entrar. Não era qualquer um que podia chegar diante do Senhor. Aí Jesus vem, irmãos, morre na cruz, foi morto, ressuscitou, o véu foi rasgado, o acesso foi liberado. Hoje só falou sobre isso, irmãos. Aí nós queremos deixar Jesus de lado. Entra, meu irmão, pela essa porta. Para de ser teimoso, minha irmã. Para de ser teimosa, minha irmã, meu irmão. Porque sozinho você não vai conseguir. A porta está aberta, então entra por ela. Põe nos pés de Jesus. Fala com Jesus. Ele vai lhe dar orientação. Ele vai lhe dar autoridade. Ele vai lhe dar a direção. Se está faltando a direção, peça para Ele. Porque o acesso foi liberado. Aí eles estavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Será que você conhece quem é esse Jesus? Que você entregou a vida para Ele? Que Ele te escolheu primeiro, lhe deu um banho de sangue,
escreveu o seu nome no livro da vida, está ao seu lado todos os dias. Será que você conhece verdadeiramente quem é esse Jesus? Porque aqueles discípulos não conheciam quem era Jesus. Ainda eles falam, quem é esse homem? Jesus com medo o tempo todo, mas eles não conheceram quem era Jesus. Quem era Jesus, o Filho de Deus, que tinha autoridade. A Bíblia diz que o Senhor Jesus nos deu autoridade também, irmãos. Então não vamos negligenciar. Fica com esta palavra nesta noite. Deixa de ser teimoso. O véu do tempo foi rasgado. Não deixa Jesus de lado, não. Não espera as coisas piorar para você querer pôr Jesus na parede. Porque às vezes erramos e não chegamos nem com humildade diante do Senhor. Não chegamos nem pedindo misericórdia ou perdão pelas nossas falhas. Interessante que todos os profetas, que quando eles iam falar com Deus, ele falava assim, nós pecamos. Nós pecamos. Eles nunca direcionavam, o povo pecou. Eles se colocavam também, nós pecamos, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Olha como que eles chegavam diante do Senhor. Aí eu e você, irmãos, que estávamos lá, no mundo, no lamaçal do pecado, exceto aqueles que nasceram no berço evangélico, mas entregaram, aceitaram a Jesus. Nasceram com a natureza adâmica, pecaminosa. Jesus escolheu no ventre. Aí Jesus vai, chama, escolhe. E nós vamos deixar Jesus de lado? Não deixa ele de lado não, irmãos. Aproveita que ele está convosco todos os dias. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Fica com esta palavra no nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos colocar de pé.